Olá, no Repórter Eco de hoje você acompanha a vida do artista plástico que lutou pela conservação da maior floresta tropical do mundo. Conheça também a descoberta do primeiro organismo terrestre da América Latina que emite luz azul. E ainda, relatório científico alerta para o risco de uma grave escassez de água no Brasil. O documento mostra que é preciso usar de forma eficiente os recursos hídricos do país. Uma larva de inseto luminosa poderá contribuir para a detecção de células com câncer. E a história de Franz Krashberg em defesa da Amazônia é contada no filme de Regina Gerais. Um relatório indica soluções para o uso racional e conservação da água no Brasil. O documento lançado por pesquisadores revela que poderá haver um futuro colapso no abastecimento no país se ameaças como desmatamentos e poluição não forem controladas. Conservar a natureza para garantir os serviços prestados por um ambiente em equilíbrio e, assim, assegurar o bem-estar da espécie humana. Divulgar este conceito tem sido o papel da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, BPBES. O trabalho realizado por um grupo de cientistas brasileiros tem entre os coordenadores o professor de Ecologia Vegetal e pesquisador da Unicamp, Carlos Joly. A plataforma coloca à disposição da sociedade o conhecimento científico. Entre as ações estão relatórios preparados especialmente para os tomadores de decisão, responsáveis por políticas públicas. Num dos mais recentes, o grupo fez um diagnóstico da água doce no Brasil. Esse relatório, de uma forma geral, ele vai além da água como recurso hídrico. O que isso quer dizer na prática, professor? Ele olha, né, a água é um serviço ecossistêmico. Então, um serviço ecossistêmico depende da base da biodiversidade para o seu funcionamento. Então, ele faz esse link, ele mostra para o cidadão que é importante a manutenção da biodiversidade para aquele sistema funcionar adequadamente, para ele ter a água para o seu consumo, para a produção de alimentos, para os processos industriais. De acordo com o documento, entre as principais ameaças à água doce no Brasil estão os agrotóxicos, o mercúrio utilizado na atividade garimpeira, a poluição de forma geral, o desmatamento e as mudanças climáticas. Hoje, nós já sentimos os efeitos de eventos extremos, como chuvas e secas mais prolongadas. E, segundo os cientistas, se nada for feito com urgência, o colapso no fornecimento de água vai ser uma realidade no nosso país. Para o biólogo Carlos Joly, embora o Brasil seja privilegiado na oferta de água, a distribuição é desigual e as ações humanas têm causado grande impacto aos ecossistemas e comprometido a qualidade dos cursos d'água. Ele cita como exemplo o desmatamento nas cabeceiras dos rios do Pantanal, que já interfere e muito na dinâmica da maior planície inundável da Terra. O Pantanal depende desse ciclo de cheia e de seca para todo o funcionamento. Toda a reprodução de peixes, por exemplo, acontece no período em que há uma extravasão de água, então naquelas planícies inundadas é que vão ter a desova, que você vai ter o desenvolvimento das fases mais jovens de peixes. Então, quando você interrompe esse ciclo, você remove a biodiversidade, por exemplo, nas áreas mais elevadas, nas cabeceiras dos rios do Pantanal, o Taquari talvez seja o melhor exemplo, você começa a ter um assoreamento muito grande, porque há uma erosão, o rio carreia esses sedimentos para o Pantanal e no Pantanal ele vai assorear os rios e vai mudar o caminho da água, vai mudar as áreas que são alagadas, que deixam de ser alagadas e outras que não eram alagadas, que passam a ser. O diagnóstico sobre a água feito pelos cientistas também aponta a destruição da vegetação natural como principal causa dos períodos de seca vividos por São Paulo.
O estado tinha 80% do seu território coberto por floresta. Hoje ele tem menos de 12% coberto por floresta. E principalmente floresta nas cabeceiras dos rios, que às vezes não estão no estado de São Paulo, podem estar em Minas Gerais, por exemplo, na questão do Cantareira. Então, se você remove essa vegetação nativa, você interrompe o ciclo no sentido de que a água que antigamente caía, batia nas várias folhas e troncos e chegava com baixa velocidade no chão, e no chão ela penetrava e ia alimentar o aquífero, e você então tinha água disponível durante a estação seca porque o aquífero foi recarregado. Hoje ela cai diretamente no solo, provoca uma erosão superficial e você tem uma grande quantidade de água que você não consegue armazenar disponível por um curto período de tempo. O relatório propõe a recuperação da água doce por meio de soluções encontradas na própria natureza, como a restauração florestal. A gente tem uma proposta muito importante para reflorestamento, principalmente reflorestamento de proteção dos recursos hídricos, seja para proteger os rios do Pantanal, seja aqui na Mata Atlântica, as cabeceiras dos rios e você retomar um ciclo hídrico. Também para a região amazônica, um reflorestamento acompanhando o arco de fogo, quer dizer, fazer um arco verde em contraposição ao arco de fogo que a gente tem hoje, e uma fiscalização, uma política e uma legislação que proteja mais efetivamente os cursos d'água. A remoção da floresta ali no arco do desmatamento, ela está interferindo com o ciclo da água que vem por evapotranspiração, a água que a planta absorve, que as árvores absorvem e jogam na atmosfera, e que vai trazer umidade para a região centro-oeste e sudeste. Então a interrupção desse ciclo agrava ainda mais a situação de São Paulo, porque além de você não ter a floresta, você também não está tendo uma alimentação adequada. Isso leva a uma mudança no regime de chuva e leva a períodos mais longos de seca e depois chuva intensa concentrada em poucos dias. Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. Estudo inédito mostra que o plástico já invadiu berçários de larvas de peixes. A pesquisa feita por instituições científicas norte-americanas encontrou fragmentos do material na superfície do mar, perto da costa. A área é rica em plânctons e outros nutrientes que servem de alimento para os alevinos, os filhotes de peixes. A contaminação por plásticos flutuantes torna ainda mais vulnerável a vida marinha. As manchas de óleo cru atingem mais de 520 locais da costa brasileira desde o final de agosto. 111 cidades já foram afetadas. 107 delas estão no litoral do Nordeste e 4 no Espírito Santo, o primeiro estado do Sudeste poluído pelo petróleo. 130 animais foram contaminados. As tartarugas marinhas são as mais atingidas. Os dados são do último balanço do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. O governo do Rio de Janeiro acionou o sinal de alerta. Foi criado um plano de emergência para monitorar e conter a eventual aproximação do óleo nos municípios da região litorânea. Até agora, o responsável pelo desastre ambiental não foi encontrado. A partir de uma nova imagem da mancha de óleo, a Universidade de Alagoas levantou a hipótese de um navio fantasma ter causado vazamento. Mas para as autoridades federais, o navio grego Bubulina permanece como o principal suspeito. O Pantanal teve o maior número de focos de incêndio no mês de outubro, em 17 anos. Foram 2.430 registros em regiões do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. As chamas destruíram uma área de 1.730 quilômetros quadrados, maior que a cidade de São Paulo. É o que informa o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
As chuvas encerraram os 14 dias de incêndios no bioma. Os incêndios na Austrália podem ter matado mais de 350 koalas. 2/3 da reserva natural Lake Innes, lar de pelo menos 600 exemplares do mamífero marsupial, foram consumidos pelas chamas. Pelo menos 3 pessoas morreram e 4 estão desaparecidas. Segundo uma fundação australiana, os koalas estão funcionalmente em extinção. Significa que não existem adultos em número suficiente para garantir a próxima geração da espécie. E aguarde, porque tem mais! Filme conta a história da vida de Franz Krashberg em defesa da floresta amazônica. E a seguir, biólogos brasileiros descobrem uma larva de mosquito que emite luz azul. Ela pode contribuir para marcar células com câncer. O Repórter Eco volta daqui a pouco. Uma equipe de pesquisadores do Paraná e de São Paulo descobriu o primeiro organismo terrestre encontrado na América Latina que emite luz azul. Parte da descoberta inédita para a ciência foi feita no Laboratório de Genética Evolutiva da Universidade Estadual de Ponta Grossa. No interior da floresta úmida, eles crescem em galhos e troncos. De dia se parecem com cogumelos comuns, mas quando a noite chega, se transformam em extraordinários seres iluminados. Das 100 espécies já catalogadas no mundo, 16 foram encontradas na reserva Betari, área da Mata Atlântica, localizada na região do Vale do Ribeira, sul do estado de São Paulo. Foi lá que biólogos do Instituto de Pesquisas da Biodiversidade encontraram pequenas larvas de mosquito com menos de 2 centímetros de comprimento, que também brilham no escuro. Enquanto algumas emitem luz azul na cabeça e na cauda, outras, por razões ainda desconhecidas, têm o corpo todo iluminado. Organismos terrestres que emitem luz azul já eram conhecidos na Nova Zelândia, no Japão e nos Estados Unidos, mas essa é a primeira vez que uma espécie de larva bioluminescente foi identificada na América Latina. Parte da pesquisa que acaba de ganhar destaque no Scientific Reports, uma das publicações internacionais mais importantes no assunto, foi realizada aqui, no Laboratório de Genética Evolutiva da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Coube a Rafaela, que é pós-doutora em entomologia, ramo da ciência que estuda os insetos, identificar e batizar a espécie até então desconhecida. A gente descobriu aqui que esse mosquito ninguém conhecia, ele não tinha nome. E aí a gente ficou responsável por dar um nome para ele, né? Ele já tinha um nome de família, né, que é Neoceroplatus, então tinham vários irmãos por aí. E a gente encontrou esse irmão novo que não tinha nome e que a gente homenageou em nome da reserva onde ele foi encontrado, em São Paulo, que é a reserva Betari. Então ele chama agora Neoceroplatus betariensis. Então esse foi o meu papel, identificar ele e contar como ele é. Tirar foto, descrever, dar todos os detalhes dele, assim, de características, pôr as fotos, fazer tudo isso. Além da UEPG, o trabalho envolveu pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos e Instituto de Química da USP, grupo que deve continuar a desvendar os mistérios
e aplicações da bioluminescência. Essa molécula é utilizada para marcar células do câncer, metais pesados em água e uma série de outros trabalhos assim de interesses aplicados, né? Então, antes da gente conseguir aplicar, a gente precisa conhecer o que a gente tem disponível, né, ao nosso redor. Então a pesquisa continua, não para por aí. Não, sim, a gente continua aqui no laboratório criando esses mosquitos e buscando eles aqui, principalmente nas matas ao redor aqui de Ponta Grossa. O pessoal de São Paulo e de Sorocaba, da UFSCar, continuam fazendo os trabalhos, né, com essa molécula, entender esse processo bioquímico dessa molécula que brilha. E o pessoal do IPBio continua também trabalhando com a biodiversidade lá do Instituto, que é onde você tem a maior concentração de organismos que brilham, né? Além dos mosquitos, tem cogumelos, tem besouros. Então, cada um continua com o seu trabalho, né, para a gente conhecer mais coisas que provavelmente a gente ainda não conhece. Chegou a hora das imagens que a gente escolheu para você na internet. Esta cena fascinante da Via Láctea, refletida no maior deserto de sal do mundo, ganhou homenagem da NASA. Foi eleita pela Agência Espacial Norte-Americana como a foto astronômica do dia 22 de outubro de 2019. O fotógrafo peruano Jason Huerta levou 3 anos para fazer essa imagem da nossa galáxia, vista do Salar de Uyuni, na Bolívia. O salar fica a 3.600 metros acima do nível do mar e surgiu ao longo de milhares de anos de transformações de lagos pré-históricos. Ele é coberto por uma grossa camada de sal que se estende por uma área de 130 quilômetros. Após a estação chuvosa de dezembro a fevereiro, a água se acumula e forma um espelho gigantesco que à noite reflete as nuvens e as estrelas no céu. Depois de várias viagens ao Salar de Uyuni e de muitas tentativas frustradas, finalmente, em abril deste ano, Jason teve sucesso. Com equipamento sofisticado, tirou mais de 200 imagens panorâmicas. Em algumas, o fotógrafo se posicionou no centro delas. Todas foram carregadas e unidas por meio de um programa de computador. O resultado final é esta foto de rara beleza da Via Láctea, uma obra de arte que lembra a conexão do ser humano com o universo. E veja daqui a pouco. Documentário de Regina Gerar conta a história do artista plástico Franz Krashberg, que lutou contra as queimadas na Amazônia. O Repórter Eco volta daqui a pouco. A trajetória de Franz Krashberg é contada no filme Manifesto, da cineasta Regina Gerar. Até o fim da vida, o artista plástico e ambientalista alertou para a necessidade de preservar a floresta amazônica. Chegar no Brasil, de repente, encontrei um pouco calor humano. Depois, fugi da cidade, descobri a vida. Qual é a vida? A natureza. Comecei a observar, dançar com ela, de tanta alegria que tive. Memórias, sonhos e reflexões de Franz Krashberg estão no filme Manifesto, da cineasta Regina Gerar. Nascido na Polônia, único sobrevivente de uma família morta por nazistas na Alemanha, o artista plástico renasceu no Brasil. O renascimento começou nesta expedição ao Alto Rio Negro, na Amazônia, ao lado de 2 amigos estrangeiros, um artista plástico e um crítico de arte. Embrasement du ciel qui du pourpre vire au rose, mise en scène optique grandiose qui vous coupe le souffle. Nós tínhamos feito a mesma viagem, o mesmo percurso pelo Alto Rio Negro em 1978.
que foi a época que a ditadura militar estava avançando com toda a força na Amazônia, construindo a Transamazônica. Então eu decidi fazer um filme sobre a criança indígena. Me chama Curumins e Cunhantãs, Meninos e Meninas. Eu exibi o filme no Cine Sesc e eles viram, ele e o Sepp Bainderek, com o Pierre Restany, que fizeram essa viagem pelo Alto Rio Negro e trouxeram de lá um manifesto, que é o Manifesto do Rio Negro. E no espaço-tempo da vida de um homem, a natureza é a medida da sua consciência e da sua sensibilidade. O manifesto, ele parte da constatação de que a região amazônica é o último grande refúgio que a gente tem nesse planeta da vida selvagem e que ela tem que ser preservada. Descobri tanta riqueza que esse país tem. Me interessava muito a vida de índios. Esse país devia dar mais conhecimento sobre esses verdadeiros brasileiros. Tinha essa revolta deles com relação à situação política ambiental brasileira. Né? Essa revolta contra esse avanço indiscriminado sobre a floresta amazônica. E, por outro lado, existia esse grande naturalista que chama Alexandre Rodrigues Ferreira, que no século XIX ele percorreu a Amazônia fazendo um inventário de toda a complexidade que existia na região. E foi inspirado nessa viagem que eles decidiram fazer exatamente esse mesmo percurso. Franz Krashberg sempre alertou para o perigo do desaparecimento da Amazônia. Ele ficou conhecido pelas esculturas feitas com troncos e galhos de árvores queimados, que vieram de áreas onde a floresta foi derrubada para dar espaço ao pasto. Desde os anos 70, vivia em Nova Viçosa, no sul da Bahia, numa área remanescente de Mata Atlântica, num sítio. Morreu em 2017, aos 96 anos. Eu estou aproveitando para o material que vai virar cinza amanhã, para mostrar quanta beleza estão destruindo nessas matas. O filme Manifesto parte do encontro da cineasta com o artista no sítio Natura, onde ele vivia. A ideia inicial era refazer juntos a expedição à Amazônia, o que não aconteceu por conta dos problemas de saúde que Krashberg enfrentou. Eu estou no paraíso aqui, olha quanta beleza todo dia. Aqui foi tudo queimado, eu que plantei tudo isso. As imagens da trajetória do artista ao longo de 40 anos que integram o filme Manifesto foram filmadas pelo cineasta Walter Carvalho. Fazem parte do acervo do cineasta Walter Salles, diretor de Krashberg, O Profeta dos Vestígios. O que eu procurei é trazer o espectador para dentro dessa delicadeza, dessa sensibilidade que a natureza provoca no ser humano. A gente passa a nossa vida sem refletir muito sobre o significado que é de você estar vivo, né? Vivo hoje nesse planeta, nessa terra que tem a Amazônia, e a gente está deixando a Amazônia ser tratada dessa maneira como se fosse a coisa mais vil que a gente pudesse ter. É nossa, então nós podemos destruir? Não, ela é nossa e por isso que a gente tem que proteger e tem que amar. O homem não respeita quase nada mais. E a minha revolta é para dar um pouquinho mais consciência ao homem. Tudo que tem nesse planeta tem direito de sobreviver e existir, porque depende. A gente não pode destruir a terra quando a gente precisa dessa terra para sobreviver. E
se quiser rever as reportagens, você já sabe, é só entrar no Cultura Digital. Baixe o aplicativo gratuitamente no celular ou então, se preferir, entre no youtube.com/Repórter Eco TV Cultura. E não esqueça de curtir a nossa página no Facebook. E a frase de encerramento de hoje é do psicanalista e escritor italiano radicado no Brasil, Contardo Caligares. Temos de tornar cada uma de nossas escolhas interessante. Isso só é possível quando temos simpatia pela vida e pelos outros. Repórter Eco, até o próximo programa.